Salve, salve pessoal! Nesse vídeo de hoje a gente vai retomar a série Arquitetura do Caos. Essa será a parte 3. Nesse vídeo a gente vai focar na ideia de assassino econômico, de sabotagem econômica, usando para isso o testemunho de um ex-agente da CIA chamado John Perkins, que consta no documentário Zeitgeist Addendum, conhecido também como Assassinos Econômicos, que a gente vai, no final, colocar na descrição do nosso vídeo. Pois bem, o que esse cara, esse ex-agente da CIA, fala nesse vídeo, que nós vamos usar 4 trechos dele? Ele vai mostrar métodos de abordagem, né, e de derrubada de regimes e de controle de nações em desenvolvimento, nações que têm recursos, como, por exemplo, petróleo, minério, usando primeiro, assédio propondo corrupção e depois endividamento calculado. Esse John Perkins, ele vai apresentar um método que é muito próximo das concepções que nós temos de guerras híbridas, de abordagens indiretas visando derrubadas de governo usando guerra de internet, das revoluções coloridas, que é uma etapa inicial de guerras híbridas, onde há uma incitação, né, de movimentos de rua para diminuir a quase nada ou muito baixa popularidade de um governo, facilitando com que as mídias façam, através de propaganda, o enfraquecimento desse. Então esse ex-agente da CIA, ele vai compartilhar nesse vídeo, nós vamos usar 4 passagens, para mostrar como que os Estados Unidos da América usava esses sabotadores econômicos, esses especialistas, para assediar nações em desenvolvimento, nações com muitos recursos como petróleo, minério, entre outros a serem explorados, mas que por esse método de assédio, visando derrubada ou controle, tornavam-se ou devedores, ou então investindo em infraestrutura que na verdade privilegiava empresas estadunidenses. Na primeira parte do vídeo, que nós vamos ver agora, é uma introdução onde esse ex-agente da CIA, John Perkins, vai explicar de uma maneira bem sintética que método era esse, que ele chama de assassino econômico, assassinato econômico, mas que pode ser entendido também como sabotagem econômica. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. We economic hitmen really have been the ones responsible for creating this first truly global empire. And we work many different ways. But perhaps the most common is that we will identify a country that has resources our corporations covet, like oil, and then arrange a huge loan to that country from the World Bank or one of its sister organizations. But the money never actually goes to the country. Instead, it goes to our big corporations to build infrastructure projects in that country, power plants, industrial parks, ports, things that benefit a few rich people in that country, in addition to our corporations, but really don't help the majority of the people at all. However, those people, the whole country is left holding a huge debt. It's such a big debt they can't repay it, and that's part of the plan. That they can't repay it. And so at some point we economic hitmen go back to them and say, listen, you owe us a lot of money, can't pay your debts, so sell your oil real cheap to our oil companies. Allow us to build a military base in your country, or send troops in support of ours to someplace in the world like Iraq, or vote with us on the next UN vote. To have their electric utility company privatized and their water and sewage system privatized and sold to U.S. corporations or other multinational corporations. So there was that whole mushrooming thing, and it's so typical of the way the IMF and the World Bank work, that you put a country in debt, it's such a big debt it can't pay it, and then you offer to refinance that debt and pay even more interest. And you demand this quid pro quo, which you call a conditionality or good governance, which means basically that they've got to sell off their resources, including many of their social services, their utility companies, their school systems sometimes, their penal systems, their insurance systems, to foreign corporations. So it's a double, triple, quadruple whammy. Então, pessoal, nesse segundo trecho de vídeo, a gente vai ver o caso da Guatemala, de 1954, sobre a ótica do John Perkins enquanto sabotagem econômica por
causa da empresa United Fruits. Né? Ele não vai mencionar o Edward Bernays, que foi o propagandista que ajudou a desestabilizar a Guatemala, porém ele vai falar do enfoque de sabotagem econômica que ocorreu lá. O caso da Guatemala é considerado por vários autores, entre eles o Andrew Kuríbico, que é um cientista estadunidense que mora na Rússia, estudioso de guerras híbridas, como um protótipo de guerra híbrida que ocorreu logo após a Segunda Guerra, no período da Guerra Fria. Vamos dar uma olhadinha então nesse vídeo. When Arbenz became president of Guatemala, the country was very much under the thumbs of United Fruit Company, the big international corporations. And Arbenz ran on this ticket that says, you know, we want to get the land back to the people. And once he took power, he was implementing policies that would do exactly that, give the land rights back to the people. United Fruit didn't like that very much. And so they hired a public relations firm, launched a huge campaign in the United States to convince the United States people, the citizens of the United States, and the press of the United States, and the Congress of the United States, that Arbenz was a Soviet puppet, and that if we allowed him to stay in power, the Soviets would have a foothold in this hemisphere. And that at that point in time was a huge fear on everybody's mind, the Red Terror, the Communist terror. And so, to make a long story short, out of this public relations campaign came a commitment on the part of the CIA and the military to take this man out. And in fact, we did. We sent in planes, we sent in soldiers, we sent in jackals, we sent everything in to take him out, and did take him out. And as soon as he was removed from office, the new guy that took over after him basically reinstated everything to the big international corporations, including United Fruit. Então, pessoal, esse caso da Guatemala ele é emblemático para quem estuda a evolução dessas abordagens indiretas que desembocam nos dias atuais nas famosas guerras híbridas, né? Essas guerras de quarta geração que usam internet, que usam propaganda e mídia. Só que no caso narrado pelo John Perkins, ele deu enfoque na sabotagem econômica. A gente vai dar uma olhada agora no caso do Equador, na época do presidente Jaime Roldós, que foi um pouco diferente, inclusive no desfecho que foi dado quando ele foi assediado para ceder, né, à sabotagem econômica, ao domínio, né, imperialista econômico que os profissionais de sabotagem econômica tinham sido incumbidos de realizar no Equador. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo agora. Ecuador, for many, many years, had been ruled by pro-U.S. dictators, often relatively brutal. Then it was decided that they were going to have a truly democratic election. Jaime Roldos ran for office, and his main goal, he said, as president would be to make sure that Ecuador's resources were used to help the people. And he won, overwhelming, by more votes than anybody had ever won anything in Ecuador. And he began to implement these policies to make sure that the profits from oil went to help the people. Well, we didn't like that in the United States. I was sent down as one of several economic hitmen to change Roldos, to corrupt him, to bring him around, to let him know, okay, you can get very rich, you and your family, if you play our game, but if you continue to try to keep these policies you've promised, you're going to go. He wouldn't listen. He was assassinated. As soon as the plane crashed, the whole area was cordoned off. The only people allowed in were U.S. military from a nearby base and some of the Ecuadorian military. When an investigation was launched, two of the key witnesses died in car accidents before they had a chance to testify. A lot of very, very strange things that went on around the assassination of Jaime Roldos. I, like most people who've really looked at this case, have absolutely no doubt that it was an assassination. And of course, in my position as an economic hitman, I was always expecting something to happen to Jaime, whether it be a coup or assassination, I wasn't sure, but that he would be taken down because he was not being corrupted. He would not allow himself to be corrupted the way we wanted to corrupt him. Há um caso de fracasso desse tipo de abordagem no ano de 2002, e foi o caso da Venezuela. O Perkins fala que é o único caso na América Latina. No golpe de 2002, que fracassou, 48 horas mais ou menos de suspense com Chávez
as pessoas pensando que ele tinha sido deposto, que ele tinha renunciado, a mídia local, inclusive, trabalhando nesse sentido, mas não deu certo, né? A gente vai ver agora o John Perkins comentando o que aconteceu naquele ano de 2002, nessa tentativa de golpe. Vamos dar uma olhada. It is interesting to me how this system has continued pretty much the same way for years and years and years, except the economic hitmen have got better and better and better. Then we come up with, very recently, what happened in Venezuela. In 1998, Hugo Chavez gets elected president, following a long line of presidents who had been very corrupt and basically destroyed the economy of the country. And Chavez was elected amidst all that. Chavez stood up to the United States, and he's done it primarily demanding that Venezuelan oil be used to help the Venezuelan people. Well, we didn't like that in the United States. So in 2002, a coup was staged, which there's no question in my mind, and most other people's minds, that the CIA was behind that coup. The way that that coup was fomented was very reflective of what Kermit Roosevelt had done in Iran, of paying people to go out into the streets to riot, to protest, to say this Chavez is very unpopular. You know, if you can get a few thousand people to do that, television can make it look like it's the whole country, and things start to mushroom. Except in the case of Chavez, he was smart enough, and the people were so strongly behind him that they overcame it, which was a phenomenal moment in the history of Latin America. Pois é, não aconteceu ali, né? O Chávez estava no 4º ano, se não me engano, do mandato dele, né, 2002, e os Estados Unidos não conseguiu. O olho ali era no petróleo, né? Claro, como Iraque, como outros lugares, como no próprio Brasil agora, de um tempo para cá também, petróleo, recursos, e o petróleo é um dos mais valiosos, se não o mais valioso. Pois bem, a gente vai agora ver o último vídeo, que na verdade é uma entrevista que eu traduzi e legendei, do Hugo Chávez, que o interesse nela é porque Chávez vai dizer o que no ponto de vista dele seria um antídoto para esse tipo de abordagem, quando essas abordagens envolvem mídias, quando elas envolvem tentativa de desestabilização por movimentos de rua inflados pelas mídias. Hoje em dia temos as internets, que ele chama de mecha lenta, né? Pavio que queima devagar, em vários cantos da cidade, e que acaba criando uma ebulição e abalando o governo. A gente vai ver essa entrevista do Chávez para ver o que ele diz sobre isso, ele comentando o que ocorreu na Venezuela. Vamos lá. Esa explosión, estoy hablando por Venezuela. En algunos países de Eurasia, la estrategia mecha lenta funcionó. Solo que el caballero Gene Sharp, su ideólogo, y la fundación Isaac Newton, Albert Einstein, son los ideólogos de esa estrategia del golpe suave. Parece que aquí no han tomado en cuenta algunos detalles. En casi todos los países donde esa estrategia funcionó, Mr. Sharp, había gobiernos con poco apoyo popular. Y ese es el antídoto, pues. El antídoto. Nosotros acabamos de ganar unas elecciones con más del 60% de la votación y con un apoyo popular creciente. Por eso es que yo digo, no van a poder lograr esta explosión. Que logren, ellos quieren a lo mejor pequeñas explosiones. Andan alargando la mecha lenta, alargándola, como el que alarga, no hubo explosión, entonces dale más mecha. No hubo explosión tampoco este día, dale más mecha. Y van a seguir alargando marchas, eventos, buscando alguna explosión. Si la explosión logra ocurrir, si ellos logran, nosotros vamos a tratar de que no ocurra. Es una gran responsabilidad la que tenemos y yo estoy al frente de esa operación. De inteligencia, contrainteligencia, protección a la ciudadanía, neutralización
neutralización de operaciones adversarias, desarticulación de su estrategia. Pois bem, pessoal, dessa fala do Chaves, coloque em mente o seguinte: lembrem daqui do Brasil, de junho de 2013, ele falou lá de antídoto e da manutenção da popularidade de um governo, né? E sobre tentar barrar os pavios curtos, mente lenta que ele vai falando, né? De incendiar com movimentos de rua, hoje em dia, de um tempo para cá, muitos inflamados via internet, os dutos da internet, as plataformas. Lembrem de junho de 2013, quando Dilma tinha aproximadamente 70% de popularidade e um mês e pouco depois se despencou. Encaixa, percebem? Né? Como tem a ver esse tipo de assédio, esse tipo de abordagem, como se fosse algo, um método para enfraquecer a popularidade de um governo, abrindo espaço para uma tomada de poder, uma derrubada de governo, né? Uma queda de um regime político. Pois bem, pessoal, é isso. Eu vou concluir o vídeo mostrando aqui, fazendo uma indicação de alguns livros que eu recomendo. Eu começo indicando para vocês, eu deixo isso para download, eu sempre falo do Andreu Coríbico, Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes. Eu vou deixar que tem download para PDF, é disponibilizado gratuitamente. Esse livro aqui é muito bom, principalmente, não só porque ele é um norte para estudo desse tipo de problema, porque ele oferece uma documentação muito vasta sobre textos de militares, sobre textos de cientistas políticos e sobre especialistas em cyberguerra. Eu, por exemplo, consegui contato, apenas de trocar ideia, e me foi apontado um site de pesquisa de operações psicológicas de influência quando eu entrei em contato com Manoj Maharaj e Brett Van Yerker por causa dessa documentação. Esses professores responderam e se mostraram disponíveis, então é muito, muito interessante. O livro tem muita indicação boa. O outro que eu recomendo é o do Piero Leiner, que é o Brasil no espectro de uma guerra híbrida. É a visão de alguém, de um antropólogo, que estuda os militares também, e o caso Brasil. Recomendo, ele tem um olhar muito, muito atento sobre o que ocorreu aqui, e as hipóteses que ele levanta são bastante interessantes. É um segundo livro de outro brasileiro que pesquisa isso. Um terceiro é do nosso Gessé de Souza, é o Guerra contra o Brasil, eu já falei em outros vídeos, em especial, relacionado ao vídeo que a gente viu agora, eu recomendo o capítulo sobre engenharia de consentimento, que é o texto do Edward Bernays, que está ligado diretamente aos métodos usados no golpe da Guatemala. É um livro muito bom, e esse capítulo é especialmente bom porque é o olhar do sociólogo e é um autor brasileiro. Por último, e não menos importante, eu estou terminando ainda de ler, é um livro do Wilson Ferreira, que se chama Por que Aquilo Deu Nisso? Bombas Semióticas na Guerra Híbrida Brasileira. É o olhar do especialista na comunicação em semiótica sobre o que houve aqui, sobre o golpe, sobre essa inflamação psicossocial e sociopolítica que abalou o Brasil. Isso ocorrendo de aproximadamente 8, 9 anos para cá. É isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente fica aqui. Até o próximo.
Bom dia a todos, salve, salve pessoal, eu espero que estejam todos bem. Esse vídeo de hoje se chama Arquitetura do Caos 3, Desestabilizar para Conquistar. Ele é o segundo e último vídeo da série 3, Arquitetura do Caos. Eu criei essa série, ela começou a ser transmitida em maio do ano passado, a TV Brasil 247 passou, aqui no portal Fio do Tempo nós temos o vídeo completo, com os 10 episódios. Eu fiz a segunda etapa, são 4 episódios, que é o Guerra de Informação, Arquitetura do Caos 2. O canal do Leonardo Stoppa, do analista político, jornalista Leonardo Stoppa, replicou esse vídeo. E agora a série 3, nós temos o Arquitetura 3 número 1 aqui no canal, e esse vídeo de hoje, fechando e encerrando os vídeos de estudo de pesquisa sobre o tema de tomadas de poder na era digital, que envolve revolução colorida, guerras híbridas, operações psicológicas usando mídias e linguagens atuais, tecnologia digital, né? Tá tudo disponível aqui no canal. Quem se interessar em assistir desde o início, que é o que eu recomendo, pode ir na aba Vídeos. Aqui no portal Fio do Tempo, a gente trabalha com genealogia de estudo, na linha do tempo. Né? Uma progressão histórica que nos ajuda a fazer reflexões sobre conceitos, sobre os acontecimentos. Então não tem essa questão de um vídeo ser mais antigo ou outro ser mais novo. Não, muitas vezes é legal você acompanhar do início, tá bom? Esse vídeo de hoje, uma parte dele foi retirada de um documentário sobre o Janichar. Quem é o Janichar? Um cientista político estadunidense que foi, digamos assim, o criador de certos métodos de tomada de poder, que ele chamava de método de não violência. Na verdade, ele é como se fosse, para alguns, o pai das revoluções coloridas, vamos dizer assim. Né? Eu estou usando aqui um certo exagero, mas há depoimentos, por exemplo, como do líder estudantil Otpor, né, da Sérvia na Revolução Bulldozer, o Zdravko Popovic, que ele se refere ao Char como idealizador de estratégias de enfraquecer um governo para que esse governo, esse Estado, pudesse sofrer uma troca forçada de regime sem necessidade de uma guerra, né, de uma batalha com armas, que é sempre algo muito custoso, né, na história da humanidade, o que não nos falta exemplos. E o que seria, então, a gente pensar a desestabilização como método de tomada de poder hoje nesse vídeo? A gente vai pensar, analisando o vídeo do Char, a questão das ideias de um general chinês antigo chamado Sun Tzu, que muita gente tem acesso a essa informação, ouve falar, as guerras híbridas usam as ideias de Sun Tzu, né, o aspecto psicológico influencia, mas uma coisa um pouco solta, e que, devido à distância no tempo, essa pessoa viveu, esse autor viveu há 2.000, quase 2.600 anos e tal, o que tem a ver com os dias atuais, onde temos alta tecnologia, onde temos internet veloz, hoje em dia, agora já chegou o 5G aqui, onde as tomadas de poder, nós sabemos, né, elas se utilizam dos meios de mídia, dos dutos de suas redes e tal. Pois bem, no vídeo, vocês vão ver que o Char vai fazer alusão a uma arte marcial, possivelmente a mais antiga delas, uma das mais antigas, que é o jiu-jitsu. Ele vai fazer uma alusão. E é uma alusão que não é à toa. Né? Porque, olha só, Sun Tzu, Arte da Guerra, é o nome do livro, né? Do Sun Tzu. Eu vou até mostrar uma das edições que eu tenho aqui, para quem se interessar em ler, pequenininha, bem interessante de ler, né, e reler, de pensar. Artes marciais, ou seja, elas têm uma raiz no Oriente, no caso o jiu-jitsu é na Índia, né, não é no Japão, como muitos pensam. Ele vai fazer uma alusão ao jiu-jitsu, porque ele vai estar apresentando, nessa parte do vídeo que eu selecionei, métodos de tomada de poder, de dominação, de desestabilização, de combate, que não utiliza a força, mas, pelo contrário, vai usar a força e a ação de um adversário ou de um alvo para que a própria ação, a própria força do adversário
possa servir como arma contra ele mesmo. O Sun Tzu, no livro dele, ele vai mostrar que quando desestabilizado emocionalmente, psiquicamente, uma pessoa ou um grupo tende a não se defender bem ou mesmo até não se defender. Pode se paralisar se for provocado, por exemplo, medo ou extrema confusão. E que é possível você forjar situações artificiais. Na terceira geração, que nos importa pensar aqui de guerras tradicionais, nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial, né? Aviões, tanques, os nazistas, né? Eles inovaram muito. Eles entram com o que a gente conhece hoje em dia como operações psicológicas, né? A ideia da Blitzkrieg, né? A guerra relâmpago. Guerra relâmpago o quê? Ela é tão rápida que ela desorienta. Os alemães usaram isso muito, inclusive em invasões físicas. A conhecida linha Maginot de proteção, ela vai cair num ataque desse tipo, surpresa, inesperado, adaptado, tanques com rodas de carro e tal. Só que começa a entrar aí, na guerra física também, aspectos de ordem imaterial, ou seja, não é mágico, não, né? Imaterial psicológico, que tem a ver com percepção e com o que a gente chama na ciência da psicologia de construtos, fenômenos psicológicos. Atenção, percepção, inteligência, cognição, que vai ser a capacidade humana de poder saber, decidir para poder agir, né? O que é? Entra a propaganda com muita força, mais do que na Primeira Guerra, com o rádio sendo usado como instrumento de intimidação, de desinformação, de engano, de despistamento. E isso é fundamental, foi fundamental, né? Então, essa terceira geração, ela está mais ou menos nessa época. Na virada para a quarta geração, que vai ser aonde a gente vai localizar as guerras híbridas, né? Onde vai começar já a ser construída a internet, a gente já vai encontrar o que a gente chama hoje em dia, e ouve em vários textos, livros, artigos, como guerras assimétricas, guerras híbridas, onde é possível uma nação muito poderosa, com alto poder tecnológico de informação, de dados, comunicação, psicologia de massa, que detém esse conhecimento, ela pode tomar, ela pode derrubar um governo sem mandar um exército, sem mandar aviões, nem nada. Ela pode usar pessoas infiltradas, agentes infiltrados, ela pode usar propaganda, ela pode usar manipulação da população, ela pode forjar cisões, ela pode fazer divisões dentro da população para colocar a população em luta contra si mesma, desgastando-se entre si, enquanto o estrangeiro vem e se apropria, muitas vezes, de maneira quase que invisível. Essa é a quarta geração, basicamente. O advento do smartphone, com acesso às plataformas, eu vou datar aqui mais ou menos 2007, mais ou menos, é um marco. Quando um filósofo, Byung-Chul Han, vai criar especificamente do modo como ele faz o conceito de panótico digital, ele não está se referindo ao panótico do Bentham e nem pegando uma ideia do Foucault e transformando simplesmente. Ele está pontualmente pegando na linha do tempo o advento disso aqui, que vai gerar uma outra coisa, que é ilusória, mas que é real. A ilusão participa da realidade, que é um panótico, as pessoas conectadas o tempo todo. O que eu digo com isso? Que o impacto dos discursos sobre as mentes, ele passa a ser praticamente constante. Não são poucas as pessoas que hoje têm aparelhos, que têm suas conexões, ou que ficam com ele ao lado, escutando as mensagens, as notícias e tal, que dormem com isso do lado o tempo todo. É uma simultaneidade, né, de conexão que faz com que tanto o volume, quanto o alcance, quanto a intensidade sejam totalmente outros. Eu acho que isso faz com que nós possamos ter uma visão um pouco melhor, aproximar um pouco mais ideias tão antigas como de Sun Tzu, num livro que tem aforismos, né, escritos de um modo diferente e tal, que trabalha o aspecto psicológico desse hoje, né, 2.600 anos depois, em que continuamos seres da linguagem, né, inseridos e habitando e habitados por linguagem, e que construímos um mundo de linguagem, né, e que tanto nos afeta. Então, pessoal, vamos dar então uma olhada
nos trechos do documentário que eu selecionei para poder pensar o que nós dissemos até agora. Primarily, I try to understand the nature and potential of nonviolent forms of struggle to undermine dictatorships. That's simply the 198 specific methods, the specific forms of strike or economic boycott or civil disobedience or protest. Exactly kind of the counterpart of military, different kinds of military guns or bombs in a military struggle. If you can identify the sources of a government's power, such as legitimacy, such as popular support, such as the institutional support, and then you know on what that dictatorship depends for its existence. And since all those sources of power are dependent upon the goodwill, cooperation, obedience, and help of people and institutions, then your job becomes fairly simple. All you have to do is shrink that support and that legitimacy, that cooperation, that obedience, and the regime will be weakened. And if you can take those sources of power away, the regime will fall. The U.S. Department of Defense and other countries sometimes sent special people to Harvard University for a year of doing something different. I had a program within the Center for National Affairs on nonviolent sanctions, on nonviolent forms of struggle. That's the foundation that we work on, is changing the obedience patterns, moving the obedience to a willing obedience rather than a coerced obedience. This is a technique of combat. It is a substitute for war and other violence. These pillars are holding up the government like my fingers are holding up this book. And I develop a strategy to undermine each of those pillars: the police, the Sangha, or the religious institutions, the workers, whatever. Every organization. And as they weaken and start to collapse, the government will collapse when those pillars are broken. Ideally, we want those pillars not destroyed, but transferred over. They've been waiting for this. They've been waiting for this knowledge. And Gene provided it. There has been more done by nonviolent struggle to liberate people from communist dictatorships and other kinds of dictatorships than anything the Pentagon has done with all of its billions and billions of dollars for 40 years. And yet we can't even get a $5 or $10 million budget to do some research in this field. Politically significant nonviolent action has occurred in at least the following countries: Guatemala, Australia, Thailand, Burma, China, Japan, Georgia, Iran, Kyrgyzstan, Russia, Serbia, Ukraine, Venezuela, Vietnam,
Zimbabwe, and there'll probably be a couple more. When people are slaughtered, when they are beaten, this produces a process of what I call political jiu-jitsu, in which the opponent's supposed strength is used to undermine the opponent by alienating more people from supporting that regime, mobilizing more people into the active resistance. I say nonviolent struggle is armed struggle. And we have to take back that term from those advocates of violence who try to justify with pretty words that kind of combat. Only with this type of struggle, one fights with psychological weapons, social weapons, economic weapons, and political weapons. And that this is ultimately more powerful against oppression, injustice, and tyranny than is violence. Pessoal, esse é o Arquitetura do Caos 3, se encerra com esse vídeo hoje. Eu acho que a gente aqui no portal está com bastante material dessas 3 séries. Né? No total são 16 vídeos. Recomendo que assistam, se puderem, todos eles. Né? Estão disponíveis cronologicamente na postagem do portal Fio do Tempo. Peço que compartilhem, né, o material que é produzido aqui, que incentivem amigos, colegas, parentes que conheçam o canal Portal Fio do Tempo, que se inscrevam. Esse trabalho aqui é um trabalho que tem a proposta de furar um pouco algumas bolhas. É uma maneira também que eu encontrei de registrar a gratidão que eu tenho às universidades nas quais eu me formei. Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Né? O ensino público, as nossas universidades, elas estão entre as melhores da América Latina, com profissionais, pesquisadores, professores maravilhosos. Então, poder fazer um canal desse aberto, com conteúdo bom, né, e sólido, veraz, confiável, isso é muito importante. Tá? Compartilha, fala para o pessoal se inscrever. É isso. Gratidão por ter acompanhado até aqui. A gente se fala.